Vamos falar com o Américo Martins e com o Sérgio Patrick sobre a Convenção Democrata, esse encerramento marcado pelo discurso de Kamala Harris. Os dois já em tela. Américo, agora começo com você aqui a nossa conversa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia ao Sérgio lá nos Estados Unidos e bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa sexta-feira no Novo Dia. Américo, vou aproveitar esse último trecho que destacamos do discurso de Kamala Harris, quando ela fala de política externa, fala dos conflitos, e vou enfatizar a questão da guerra em Gaza, porque ela fala sobre a libertação de reféns, sobre a necessidade de um cessar-fogo, e ela também fala sobre o sofrimento dos palestinos, que nesse momento o mundo também tem que observar esse ponto. Ela conseguiu o equilíbrio necessário para conter as manifestações contra aqueles que condenam a atuação do governo Biden com relação ao conflito em Gaza? Do ponto de vista desse grupo, não, Carol, porque ela não foi mais clara com relação à necessidade aí de criação de um Estado palestino, que é, no final das contas, a única solução de longo prazo para que a gente, de fato, tenha paz no Oriente Médio. É um caminho muito complicado, muito difícil, especialmente com a existência de grupos como o Hamas, que defendem o fim do Estado de Israel. Então, esses manifestantes, essa base do Partido Democrata, esses eleitores mais simpáticos ou de origem árabe, eles não foram convencidos com essa declaração da Kamala Harris, mas ela foi o mais longe que ela podia, porque realisticamente não existe a possibilidade de nenhum partido ou nenhum grande político americano ser hostil ao Estado de Israel. Todas as grandes instituições americanas vão sempre apoiar o Estado de Israel. Isso é diferente de apoiar, por exemplo, o governo de turno em Israel. Eles têm que defender e defendem por uma questão de proximidade, por uma questão ideológica, por uma questão, inclusive, de interesse estratégico dos Estados Unidos, porque Israel é o grande aliado, o país ali no Oriente Médio dos Estados Unidos. Então, nenhum político, especialmente em época eleitoral, vai se manifestar contra o Estado de Israel. Mas ela poderia ter sido mais firme com relação a defender a criação de um Estado palestino. Então, do ponto de vista desses manifestantes, essas pessoas que passaram 4 dias fazendo manifestações fora da Convenção Democrata, ela não os convenceu, certamente não os convenceu. Também teve um outro detalhe, eles gostariam muito que tivesse um representante da comunidade palestina, um americano, mas de origem palestina, falando também na convenção, o que não aconteceu. Houve sim a participação de um casal israelense, de origem israelense, também americanos, que defenderam, obviamente, a libertação dos reféns, que era o que precisa ser feito de qualquer forma. Então, por isso, esse lado palestino pedia maior participação na convenção. Eles não foram atendidos e isso é uma realidade da política americana. Como eu disse, a Kamala Harris, o Joe Biden é muito próximo do Estado de Israel, defendeu o Estado de Israel, e é essa a posição que o governo americano tem que manter, uma posição estratégica, inclusive do ponto de vista da política internacional. Ela também falou de outros aspectos da questão internacional, como, por exemplo, a questão de defender a Ucrânia, coisa que ela acusou o ex-presidente Donald Trump de tentar rifar a Ucrânia, dizendo que ele iria resolver a questão da guerra antes mesmo de tomar posse. Então, ela reforçou ali essa política de alianças com os parceiros estratégicos dos Estados Unidos, Israel, Ucrânia, OTAN e outros. Então, não teve nenhuma grande surpresa. Esperava-se, de fato, que ela fosse criticar o ex-presidente Donald Trump com relação à política externa, fosse manter essa política de aliança com Israel, essa é uma realidade, ela vai manter essa aliança de qualquer forma, e ela, do ponto de vista desses manifestantes, poderia ter sido um pouco mais incisiva com relação à causa palestina, mas ela foi no limite do que era razoável e possível numa convenção às vésperas de uma eleição. Carol.